Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã Café e Palavra. E nesta manhã eu gostaria de meditar com você no Salmos 1, que nos diz assim: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a ave plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Nós vemos aqui esse salmo que, por sinal, eu gosto muito dele, né? Um salmo que resume bem, né, essas duas classes de pessoa, ímpio e justo. Quando a Bíblia ela se refere ao justo, ela não está falando de objetos engessados. Ela está falando de homens, mulheres que vivem no mundo real, pessoas que todos os dias lutam, se esforçam para dar o seu melhor, para fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, né? Pessoas que se esforçam para viver em um padrão não segundo os princípios estabelecidos pelo sistema do mundo, mas elas se esforçam para viver num padrão de vida baseado na palavra do Senhor. O salmista ele vai compará-lo com uma árvore, né, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ele compara o homem como a ave plantada junto às águas. O que faz uma árvore forte? Não é a casca, não é as folhas. O que torna a vida de uma árvore, ela está nas suas raízes, nas suas profundezas. Ou seja, a raiz de uma árvore, ela vai em busca de água. Nós estamos num período de transição de seca para a chuva, onde nós vemos a mudança acontecendo na vegetação, que alguns dias atrás estava sem vida, sem folhas, né? Parecendo que havia morrido. Porém, com a vinda da chuva, essas árvores elas começam a soltar folhas, elas começam a enfeitar aonde elas estão. Por quê? Porque elas encontraram água. Aqui a palavra ela está falando para mim. Nós, como seres humanos, nós não vamos estender nossas raízes na terra, mas vamos estender nossas raízes, aprofundar nossas raízes em quê? Na palavra de Deus, nas águas, no oceano do Espírito Santo de Deus, na presença de Deus. Uma pessoa que ela finca suas raízes, ela aprofunda suas raízes na palavra de Deus, é uma pessoa forte, é uma pessoa bem-sucedida. Porque ela não receia quando vem o calor, ela não receia quando vem o tempo de sequidão, ela não murcha, ela não deixa de dar seus frutos, porque ela está firmada, ela está fortalecida no Senhor, e ela não tem inveja dos perversos. Perversos aqui ele está falando de homens que não fazem, não submetem a vontade ao querer de Deus. E se você pegar o versículo 4, versículo 5, você vai ver que o salmista aqui ele descreve
o juízo, a condenação para os perversos que não submetem à vontade de Deus. Meu querido, por mais que talvez às vezes seja difícil você obedecer e viver na palavra de Deus, mas se esforce, não saia dela. Não siga o conselho dos ímpios, não siga o conselho dos perversos, aqueles que não submetem a Deus, que não respeitam a Deus. Não faça dessas pessoas seus conselheiros, afaste-se delas. No âmbito de conselheiros, sabe? Mas esforce para viver segundo a palavra de Deus, aprofundar suas raízes na palavra de Deus, e você vai ser uma árvore frutífera, uma árvore próspera, porque na palavra de Deus você vai encontrar os nutrientes necessários para fortalecer a tua alma. Amém? Esta é a palavra que eu tenho para você nesta manhã. Que o nosso bom Deus te fortaleça, te renove, te leve a uma vida próspera para a glória dele. Amém? Eu fico por aqui até nosso próximo encontro, se o nosso bom Deus nos permitir. Até lá, fique na paz.